vocês tiverem algum tipo de dúvida, né, anotem as suas dúvidas, que no final da oficina ela será sanada. Vou apresentar aqui. O som está baixo? Vocês conseguem escutar bem? Está um pouquinho abafado. Eu estou ouvindo direitinho. Está escutando direito? Tá bom? Aqui tá sim. Perfeito. Iniciar. Espera aí. Então, na oficina de hoje nós iremos falar sobre ciência, ancestralidade e soberania alimentar, uma reflexão acerca das plantas alimentícias não convencionais. Bem, a nossa oficina está estruturada em duas partes. Ela vai funcionar da seguinte maneira. Na parte 1, será contemplada uma parte mais introdutória, uma parte de conceitos, principalmente sobre a criação do termo, exemplos entre todas as categorias, alguns cuidados especiais, principalmente, que se devem ter, né? E a partir daí algumas provocações, algumas reflexões. Quanto para quem? Não exótico, viva a biodiversidade. Não é modinha, cozinheiro nacional e história comestível da humanidade. Índia quinada, especiarias 100% brasileiras. E assim, fechando essa parte 1, iremos fazer uma dinâmica. Na parte 2, será contemplada com várias receitas, né? Será uma parte prática, dentre elas a execução da tapioca verde, o antepasto de berinjela e o pudim, por fim, o pudim de cumaru. Ou seja, nós iremos ter uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Antes de tudo, né, vou aqui me apresentar juntamente com a minha parceira, em que iremos aqui dar prosseguimento nessa oficina. Meu nome é Bianca Eloy, eu sou estudante de gastronomia da UFRJ, estou no meu último período. Recentemente eu apresentei, né, o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Desmistificação, Potencialidade Gastronômica e Biodiversidade, um relato de experiência do Acre, em que esse trabalho ele visou principalmente fazer uma espécie de valorização das espécies presentes no estado do Acre. E eu sou formada em chefe executivo de cozinha pelo SENAC, no curso de chefe executivo de cozinha, e sou pesquisadora também em plantas alimentícias não convencionais, que é uma grande paixão minha, né? Por mim, eu ficaria o dia inteiro aqui conversando com vocês sobre esse assunto que eu sou perdidamente apaixonada. E estou aqui justamente com a Ana, representando o convívio. Diga lá, Ana. Oi, gente, bom dia, obrigada pela presença de vocês. Eu tô aqui mais para ajudar a Bianca, né, fazer uma pontezinha, falar umas curiosidades que eu souber. Eu tô entre o terceiro e o quarto período de gastronomia, por causa da pandemia, eu tô meio sem períodos ainda. Faço parte do convívio há pouco tempo, entre esse ano, e espero poder ajudar vocês, espero poder contribuir bastante. Queria falar um pouquinho sobre o convívio também, que, resumindo, ele quer ampliar o diálogo com produtores locais, aumentar o diálogo com pequenos produtores. E a gente tem vários projetos, tipo a Feira Agroecológica, que acontecia, né, infelizmente, toda quinta-feira no CCS. Temos parcerias com a MST, com o Quilombo do Campinho, é um projeto bem extenso e bem legal. Eu convido todo mundo a conhecer depois no Instagram, @conviveumfrj. E é isso, vamos seguir a oficina. Então, eu aposto que vocês já escutaram o termo punk. Vocês imaginam? Participam aí, escrevam no chat, por favor. Vocês têm ideia do que significa a palavra punk? Já falo que não estou aqui para me referir àquele movimento cultural e musical da década de 70. Não. Apesar de possuir, né, uma semelhança fonética, punk não é punk. Não é esse movimento que eu quero me referir. Na verdade, o punk ele comporta a pluralidade de plantas alimentícias não convencionais. São plantas em que possuem partes, né? Ou então até mesmo plantas que são convencionais possuem partes não convencionais e que são muito subutilizadas, negligenciadas, consideradas como matos, ervas, invasoras por grande parte da população. Então, eu queria só fazer uma pontezinha, que a gente fala que punk não é punk, mas é mais ou menos só até a página 2 também, porque quando a gente para ver o movimento musical no fundo, punk tem toda essa coisa de ser não convencional e ser contra a cultura, e que acaba também sendo muito parecido com as plantinhas punks que a gente vai falar sobre hoje.
Bem, punk também é muito considerado como mato, né? Mas se a gente parar para refletir, olha só o que o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa diz. Conjunto de árvores de pequeno porte e outras plantas agrestes não cultivadas que geralmente crescem muito juntas e são de pouca ou nenhuma utilidade, brenha, capão. Terreno inculto onde cresce esse tipo de vegetação. Punk não é mato, punk possui diversos tipos de utilização. Punk pode e deve ser empregada na nossa alimentação. Bem, com isso é necessário, antes da gente adentrar de fato mergulhar profundamente neste tema, faz necessário ter alguns cuidados especiais. Ao se analisar um tipo de planta, né, é muito importante saber qual tipo de espécie, qual é o nome científico desse tipo de planta, porque pode gerar um tipo de confusão. Por exemplo, existe o bredo. Existem vários tipos de plantas que possuem esse tipo de nome. Então, para não ter erro, né, se faz a identificação por meio do nome científico. Um outro cuidado também que é muito importante, saber, achei um tipo de planta, nossa, nesse lugar tem bastante, posso ir lá, posso comer? Não, tem que saber a origem local dessa planta. Será que o local onde essa planta tem saneamento básico? Será que algum tipo de inseto passou por ali? Ou então um animal acabou defecando? Né? Será que esse alimento realmente ele está próprio para consumo? Então, é muito importante também ter esse cuidado, porque as plantas elas têm que ser em um lugar realmente apropriado para ter esse consumo. E, se tiver na dúvida, não coma. Por isso é muito importante sempre pergunte, pesquise e, principalmente, estude. É isso que eu ia falar aqui também. Acho que isso ressalta a importância da gente aumentar esse estudo ambiental, conhecimento acerca das plantas, justamente também, não só para valorizar mais a gastronomia do Brasil, mas para também se preservar, né? Imagina, a gente acha que uma planta é alguma coisa comestível e vai lá e daqui a pouco tem uma baita intoxicação. Então, é justamente muito importante também por isso, né? Bem, agora vamos falar em relação à origem desse termo. O acrônimo, né, ele foi criado pelo biólogo Valdeli Knupp e pela nutricionista Irani Arteche em 2008. Ou seja, é um termo relativamente novo, né? E como já foi dito anteriormente, né, o acrônimo ele comporta a pluralidade de plantas alimentícias não convencionais. Se ele já comporta essa pluralidade, então a maneira de que eu for falar, principalmente no plural, eu não preciso botar um apóstrofo e um S, como por exemplo, as plantas. Não, gramaticalmente está falando de maneira inadequada. O correto seria as plantas, ou seja, o artigo sim é pluralizado e o acrônimo não. E de acordo ainda com o biólogo, né, Valdeli Knupp, juntamente com o Henri Lorenzi, eles citam que as plantas alimentícias não convencionais, elas englobam não somente folhas, mas sim raízes tuberosas, tubérculos, bulbos, rizomas, cormos, talos, folhas, brotos, flores, frutos e sementes. Inclui-se neste conceito também as especiarias, substâncias condimentares e aromáticas, assim como plantas que são utilizadas como substitutas do sal, como edulcorantes, amaciantes de carne, corantes alimentícios e aquelas utilizadas no fabrico de bebidas, tonificantes e infusões. Então, a partir daí, dá para se observar como realmente é algo muito amplo e não se resume, não é massa. Uhum. A gente teve até uma dinâmica no segundo período, eu acho que foi na minha última aula prática, de produtos de origem vegetal 2, que foi uma aula, a gente fala que é o único dia que a gente pode ser comparado com o MasterChef, que foi uma aula de caixa misteriosa, que a gente teve que trabalhar com punks. A gente teve uma aula prática, inclusive saudades, aulas práticas, sobre punk para conhecer. Tinha uma mesa muito grande, cheia de punk, diferente da horta mesmo, a maioria da horta do FRJ, e depois a gente fez várias receitas com as punks, aí fizemos até um sal. Era um sal com manjericão e limão, alguma coisa assim, umas coisas a mais, a memória tá falhando agora, mas foi muito incrível. Bem, vamos agora a alguns exemplos dentre essas categorias. Flores, aqui temos o exemplo do amor perfeito, cunhã, também denominado também de flor do feijão azul, né? Também chamado de clitória, a flor de jambo e a flor de sino, que também pode ser chamada de lanterninha japonesa e balãozinho. Bem, dentre todas essas flores que são comestíveis, elas podem ser utilizadas totalmente in natura, em saladas, como em decoração de pratos, né? E é muito importante também ver
qual lugar que vai se consumir essas flores, né? E outra coisa, não vá na floricultura pegar, não, porque somente pode ser consumida essas flores a partir de sistemas de agroecologia, né? Que são propriamente, né, para o consumo. E as flores, elas sempre estiveram presentes na alimentação do ser humano desde a antiguidade. A gente tem também até um projeto chamado Cunhã, Gastronomia, Alimentação e Feminismo, justamente porque a flor se assemelha muito com a vagina, né? Então a gente fala muito sobre também feminismo. Eu não faço parte, queria fazer ainda, estou pesquisando, mas acho que também vale a pena vocês darem uma olhada lá. Outro exemplo de categorias, agora em relação às folhas. Peixinho, também chamado de peixinho da horta orelha de lebre. Bem, ela pode ser preparada da seguinte maneira, fritas ou empanadas, fica totalmente uma delícia. Ora pronobis. Bem, existem diversos tipos de espécies, por isso que eu falo que é muito importante se atentar ao nome específico. Aqui eu estou tratando nesta foto é da Periesca culeata, mas também existe a Periesca bleu, a Periesca grandifolia, né? E a Ora pronobis, ela para ser consumida, ela tem que passar um processo de branqueamento, em que coloca água quente, coloca as folhas, né, retira e dá um choque térmico em água gelada, para assim, né, retirar as saponinas que estão presentes, né, neste alimento. Além do mais, né, na Ora pronobis também se consomem as flores, perdão. As flores também são comestíveis. O caruru, também chamado de bredo, né, pode ser consumido, tem que se passar por um processo térmico, né, porque o caruru é sucedânea do espinafre, então se faz necessário ter esse processamento térmico, pode estar presente em omeletes, em bolinhos, entre outras preparações. O Major Gomes, né, também chamado como língua de vaca, bastante presente na culinária baiana. Pode estar presente em diversas preparações, como refogados, cozidos, entre outras. Uma observação também, a Ora pronobis, ela é um perfeito exemplo, né, de como existem diversos tipos de nomes vernaculares. Porque, por exemplo, uma pessoa pode conhecer por Ora pronobis, outra pessoa pode conhecer como lobrobó, mata velha, guaiacó, entre outros. Então, existe aí uma diversidade de nomes. Então, por isso que é muito importante saber o nome científico mais uma vez. Porque se uma pessoa chegar, nossa, isso aqui é lobrobó. Não, eu conheço como Ora pronobis. Pode ser a mesma planta. Então, eu queria até também fazer um adendo que é uma provocação, mas punk é punk em todo lugar, porque no interior de Minas Gerais, acho que interior, em Sabará, em Minas Gerais, tem o Festival da Ora pronobis. Então, sabe, é uma coisa tão evidente assim, em alguns lugares e que às vezes a gente que está em outros estados não tem tanto conhecimento assim. O Wendel, né, lançou a seguinte pergunta, se Ora pronobis pode ser comido cru. Então, poder até um certo ponto, porque o que acontece? Devido à presença dessas saponinas, não pode ser ingerido em grande quantidade. Se você consumir em pouca quantidade, você pode sim. Mas, se você quiser, né, comer uma boa quantidade, faz esse processo de branqueamento. Assim você vai poder consumir sem preocupações. Uma forma de consumir crua, que eu recomendo bastante, é em drink. Em drink gin com tônica, com uma folha de Ora pronobis, fica muito gostoso. Agora, tem um exemplo do fruto ouricuri, também chamado de aricuri, uricuri. Esse fruto é bastante comum lá no Acre, né? E a partir dele se pode fazer óleos, vários tipos de óleo, principalmente do coquinho que tem dentro dele, e a polpa dele também é bastante oleosa. Um outro exemplo agora, enfim, tubérculo rizoma. Caramuela, cara do ar, cara do vento. Sim, esse é um tubérculo aéreo, né? Que vocês podem observar. Pode ser confeccionado, né, com qualquer outro tipo de tubérculo e é muito gostoso, se assemelha bastante a uma batata, a um inhame. Agora, a araruta. A araruta é um rizoma, né, que infelizmente está entrando em extinção, porque a indústria alimentícia acabou subutilizando esse alimento, né? Da araruta se extrai principalmente o polvilho, né? E como a indústria alimentícia deu prioridade ao polvilho da mandioca, acabou se tornando em esquecimento. Então, faz o quê? Cabe a nós, principalmente como futuros gastrônomos, né? Entre outros que fazem parte da área, resgatar esse alimento para que não entre em extinção. Até porque quando alguma punk nossa entra em extinção, parte da nossa cultura também entra em extinção, né? Então, também é muito importante por causa disso.
Agora, na categoria de plantas tóxicas, elas são tóxicas, mas sim, são comestíveis. O que é necessário se fazer? Processamento térmico. A chaia, ela possui o ácido hidroxianídrico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar por um processo de branqueamento, cozinhar bastante ela, se refogar bastante, para poder se retirar, né, a presença desse ácido e, assim, poder consumir com tranquilidade. Agora, a taioba. A taioba, ela possui a presença do oxalato de cálcio, né? Também deve-se fazer bastante uma cocção, um processamento térmico, branqueamento, refogar bastante, né? Para que possa inativar, no caso, né, essa toxina presente. Mas, como identificar uma taioba? É muito importante, né, analisar os seguintes quesitos. Primeiro, a taioba tem que ter um formato de coração. Segundo, as duas folhas elas se unem a partir do talo da taioba. Terceiro, elas apresentam uma linha circundante em volta de toda a taioba. E quarto, apresenta uma cor verde uniforme e o talo também é verde. E lembrando que, na dúvida, não comam. É muito importante. Quero agradecer aqui a presença de Derverson, que está aqui marcando presença de Abaetuba e Belém do Pará. Muito obrigada pela presença. Bem, agora vamos falar de plantas que são convencionais, mas que apresentam partes não convencionais. Na verdade, o que se come? O que vocês acham? Comentem aí no chat, por favor. Da bananeira. Além da banana, claro, o que vocês acham que se consome? Vamos já à resposta? Alguém se arrisca? Vamos lá, então. Da bananeira, as partes não convencionais são a folha, porque a folha, o que acontece? Ela se transforma, né, em uma embalagem biodegradável, pode substituir o plástico, principalmente o papel alumínio, em uma determinada cocção. Né? Então, aí está uma alternativa sustentável. O próprio fruto verde também, sim, é uma parte não convencional, pode ser feita a biomassa. A casca da banana, sim, se come também, se faz bolos, se faz refogados. E outra Dá coisa para fazer também. carne também, desculpa cortar, a carne da casca de banana. Exato. Muito boa. O pessoal tá afiado aqui, todo mundo acertando nos comentários. Maravilha, hein? E também vocês conhecem o floema da banana, sabe o que é o floema? O floema é aquela fibra que fica entre a banana e a casca, também se come. É uma potência de nutrientes. Não descartem. Agora quero ver todo mundo comendo floema da banana. E o coração da bananeira. O coração da bananeira também se consome, se faz diversos tipos de prato. Inclusive, existe um prato muito famoso que é pastel de angu recheado com coração de bananeira. E, por fim, aqui uma representação do palmito, né? O palmito, sim, no pseudocaule interno da bananeira se extrai o palmito. Ele é muito saboroso, muito versátil também, né? Dá para fazer em conservas, em recheios, refogados. E, assim, é muito importante, assim que se extrai o palmito, colocar em uma solução, né? Com algum tipo de ácido, ou então em salmoura, para evitar a oxidação. Uma outra receita maneira também é, de repente, com peixes, assim, enrolar na folha de bananeira e botar no forno, botar para assar, fica bem gostoso. Uma pergunta aqui que veio do Wendel, perguntando se aquela taioba brava que tem talo roxo dá para comer. Então, existe a taioba brava. Taioba brava não se come. E existe a espécie da taioba roxa. Sim, ela se come e também tem que se passar por processamento térmico. E é muito importante também fazer aquela identificação, ver se realmente, né, possui aquelas tais características para serem consumidas. Existem vários tipos de taioba, a taioba roxa, a verdadeira taioba e a falsa taioba. Tem uma que a folha não encontra no centro, tipo, é igualzinha, tem aquele contorno em volta, só que a folha não encontra no centro. Aquilo é taioba ou não é taioba? Se não se encontra no centro, não é taioba. Tipo, é um pouquinho abertinha, assim. Não é taioba. Mais à frente nós iremos ver como se identifica uma taioba mais a fundo. A Ariane falou que brigadeiro de casca de banana é muito bom. Nossa, eu fiquei curiosa, essa eu não sabia. Vou tentar fazer. Alguém perguntou aqui como é que se faz o palmito, né? Foi o Wendel. Então,
Para fazer esse palmito, o que acontece? Assim que extraiu ele, né, coloca uma salmoura, depois você vai fazer o processo de conserva, que é uma porcentagem de água, juntamente com vinagre, sal e açúcar. Né? Assim que deixou ferver, vai cortar o palmito, colocar lá e deixar até que ele fique macio. Após isso, né, fazer o processo de higienização nos potes e envasar e pronto, está pronta a sua conserva. Depois, se você quiser, eu passo as quantidades certinhas para você, Wendel. O mamoeiro. Bem, vocês se arriscam? Quais são as partes não convencionais? O que mais se come além do mamão? Vamos participar no chat. Oi, Ana? Tem mamoeiro aqui no quintal, um mamoeiro bem grande. Vamos lá, vamos à resposta. Olha só quantas coisas podem ser consumidas do mamoeiro. Primeiro, o fruto verde, sim, o próprio fruto imaturo pode ser utilizado tanto em preparações doces como em preparações salgadas. A medula do mamoeiro, ou seja, o tronco próprio, aí internamente dele possui uma casquinha que, se extraída, dá para se fazer, né, tanto de preparações doces quanto salgadas. Inclusive, existe um doce muito típico da região centro-oeste, né, chamado fumundu, que leva essa medula do mamoeiro, rapadura, cravo e canela. Uma delícia. Bem, no mamoeiro também se utiliza as flores, mas de preferência, claro, as flores masculinas, que devem ser refogadas, né, cozidas principalmente, e tem que se retirar bastante o amargor, porque são muito amargas. As sementes também do mamoeiro, assim, dá para se comer. O que deve ser feito? Tem que secar essas sementes, né? E podem ser utilizadas como pimenta do reino. Elas são tão picantes, né? Mas dá para fazer essa utilização. E o talo da folha não se come, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, a partir do talo da folha, dá para se fazer um canudo biodegradável. Sim, você corta ele, né? Vai ficar com as duas pontas, que nem um canudo, e coloca uma solução, né, em uma salmoura por cerca de 1 hora, né, para poder inativar a papaina, ou então queima as bordinhas na boca do fogão, né, para que não machuque a mucosa, e assim está pronto um canudo totalmente biodegradável e sustentável. Principalmente, né, que temos agora a lei que canudo de plástico está proibido, então vamos fazer canudos biodegradáveis. Então, o fruto verde do mamão, que a professora Laura já respondeu, ele tem o mamão, pode ser papaina, né? E essa substância, ela ajuda muito a amaciar as carnes também. E as sementes funcionam realmente muito bem como a pimenta do reino. A gente já fez na aula prática que eu mencionei antes, fica muito gostosa. Aboboreira. E aí, gente, vocês sabem me dizer qual partes não convencionais? Outra que tem no meu quintal. Aqui já tá dando flor, tá? Tá muito linda. O que se come? Vamos lá, vamos na resposta. Bem, em relação a partes não convencionais, da aboboreira se come os brotos, sim, eles podem ser cozidos, utilizados em diversas preparações, salteados. A própria semente, claro, um delicioso petisco, né, se torradas, viciantes. E na flor, claro, tem que ser a flor masculina, porque a flor feminina, né, possui o ovário, e se polinizadas, né, vão dar origem ao novo fruto, que no caso é a abóbora. E com a flor dá para se fazer ela recheada, empanada, frita, né, refogada, principalmente em preparações com arroz, fica uma delícia. Uhum. Bem, estão me perguntando aqui a Tâmara, que tipo de receita dá para fazer com mamão verde? Bem, com mamão verde você pode fazer como se fosse um chuchu. Ele, como eu disse, né, ele tanto dá para fazer em receitas doces quanto em salgadas. Primeiro dá uma fervurinha para retirar um pouquinho o amargor, né, dele, e faz um salteado maravilhoso com cebola, alho, e faz como se fosse um chuchu. Ou até mesmo você pode fazer em preparações doces também. O próprio fumundu que eu citei, ele também é feito não só com a medula do mamoeiro, mas também com o próprio mamão. E atualmente, né, por ter essa perda de tradução por conta da medula do mamoeiro, atualmente é mais feito o fumundu com o mamão verde.
A professora Cici aqui disse que já comeu empada com recheio de mamão verde e leite de coco, que o sabor era semelhante ao do camarão. Olha que curioso, né? Muito curioso. Bem, agora vamos refletir aqui. Agora eu lanço uma seguinte provocação para vocês. Punk para quem? Não convencional para quem? Além do mais, né? No exótico, viva a biodiversidade. Vivemos num país em que o Brasil ele possui cerca de 15 a 20% de todas as espécies do planeta. E cerca de 90% do alimento mundial, ele é proveniente somente de 20 espécies. É algo muito pouco. Temos um país muito rico, né? E que assim devem ser utilizadas as espécies que possuem aqui no nosso país. E assim, né? Impedir com que tenha esse desperdício. E, ao mesmo tempo, lanço a provocação para vocês. Quantas variedades de legumes, de frutas, vocês consomem em sua casa? Como é feita a sua salada? Somente de alface e de tomate? Será que tem que sempre ser assim? Eu não posso colocar outras, né, potencializar mais ainda os pratos, porque são alimentos que são ricos, né? Falando de maneira nutricional. E temos que, principalmente, valorizar cada um desses alimentos para que assim se evite, né, a extensão de cada um desses alimentos, porque, infelizmente, isso vem acontecendo bastante. E, sim, a partir daí, lanço mais uma provocação. Quanto desta biodiversidade é efetivamente conhecida? Uhum. Eu ia falar que muitas punks, elas são ricas em fibras, né, também, que ajudam na saciedade do nosso estômago e também ajuda a diversificar mais as saladas, né, diversificar as alimentações, tirar a monotonia, muito importante. Exato. Bem, agora aqui mais uma outra provocação para vocês. Punk não é modinha, né? Na verdade, o acrônimo ele pode ser até relativamente novo. É relativamente novo, né? Foi criado em 2008, mas as punks sempre estiveram presentes no nosso dia a dia, né? Com o passar do tempo, infelizmente, isso foi se perdendo, todo o conhecimento foi se perdendo, né? E muitos do que detêm ainda o conhecimento acabam não utilizando mais esse tipo de conhecimento, não passando adiante, porque é como se fosse para eles uma regressão ao período paleolítico, né? E, infelizmente, a indústria alimentícia acaba subutilizando muito desses alimentos, né? Fica muito fechado somente em alguns alimentos, mas aí que temos que romper barreiras. O livro Cozinheiro Nacional, ele foi o segundo livro de gastronomia editado, né, no Brasil no século XIX. A partir daí vocês podem ver a execução de algumas receitas presentes, sim, com algumas punks, né, hoje denominadas punks, mas é algo que sempre existiu, né, como eu já falei anteriormente. Como, por exemplo, aqui está circulado o ganso ensopado com samambaia. Olha só, já lá no século XIX já tinha algumas preparações. Então, a gente acaba de refletir, por que isso se perdeu? Uma outra preparação, pato ensopado com caruru. O caruru, conforme vimos aqui, né, no início da oficina. Uma outra preparação também, capão ensopado com ora pro nobis ou quiabos. Opa! E assim, a mensagem que quero passar é que algo que sempre existiu, que foi se perdendo, que temos que resgatar cada vez mais. Ou seja, precisamos cada vez mais potencializar, né, os pratos do nosso dia a dia. Uhum. Agora, uma outra reflexão. Não é modinha que comam batatas. Aqui eu acabei retirando, né, uma parte do livro Uma História Comestível da Humanidade, em que é muito interessante essa história. Vocês já esperavam ou então já acreditam que a batata ela já foi um alimento totalmente negligenciado e subutilizado? Pois antigamente era considerado, por ser um alimento proveniente da terra, né, era visto com muita estranheza, né, e principalmente era um alimento considerado como o culto ao satanismo, e era um tipo de alimento que muitas pessoas também falavam que ao consumirem a batata, né, poderiam causar lepra. E antigamente também utilizava bastante esse alimento para os animais, mas somente com a presença da fome e da guerra, isso foi mudando um pouquinho, foram inserindo esse alimento, né? E em 1770 acabou fazendo com que a batata se tornasse um ensaio geral de um gênero alimentício, e Parmentier
né, que acabou fazendo diversos tipos de receitas, mostrando assim, né, como pode ser um incrível alimento que tem que estar presente na nossa mesa. Então, viva Parmentier! O que seria de nós sem ele? O que seria da gente sem a nossa batata frita de hoje, o nosso nhoque, né, do nosso purê, entre outras preparações. Ai, gente, batata é bom de qualquer jeito, nossa senhora. E somente em 1880 que a batata ganhou a todos, né? E assim acabou-se o preconceito. Né? Graças a Deus que isso aconteceu. Então, mais uma vez, a partir desse texto, né, dá para demonstrar que um alimento que sofria preconceito, que assim, as pessoas ao pesquisarem, as pessoas ao darem uma chance ao alimento, né, acaba quebrando esse preconceito. Então, ao mesmo tempo que eu falo isso em relação à biodiversidade, devemos explorar, devemos ver novas possibilidades de consumo também de cada um desses alimentos. Bem, agora chegamos na parte sobre especiarias. Cravo, canela, noz moscada, todo mundo conhece, não é verdade? E agora, as especiarias que são provenientes do Brasil. Vocês já ouviram falar em pimenta de macaco? Pimenta de macaco, no caso, me refiro à espécie cujo nome científico é Xilópia aromática, alpichuri, Vicária fujur major, amburana, amburana cearensis, imbiriba, Xilópia xilopioides e cumaru de cheiro, Dipterox odorata. E aí, vocês já ouviram falar cada uma delas? Comentem aqui quais que você já conheceu antes para a gente ver. A primeira é a pimenta de macaco, conforme já foi dito, né, da espécie Xilópia aromática. Ela é típica do Cerrado, ela possui um sabor acre, um sabor picante, né? Ela lembra bastante a pimenta do reino, e em uma determinada tipo de cocção, ela deve ser inserida somente no final, porque ela não possa perder a intensidade dela. O pichuri. O pichuri ele é nativo da região amazônica, né? Ele é considerado como a noz moscada brasileira. Pode estar presente em molhos, né? Molho bechamel, molho bolonhesa. Fica uma maravilha. A amburana, nativa do Cerrado, ela pode substituir a baunilha e também o próprio cumaru de cheiro, que será apresentado, né? Fica bem em preparações doces, principalmente. Né, um arroz doce, fica maravilhoso, dentre outras preparações. E aqui, a imbiriba, né, a imbiriba, ela tanto perfuma caldas, pudins e creme inglês, ela possui um quê de picância e, principalmente, ela possui um sabor que remete ao cravo e à canela também, e ela pode aromatizar cachaças engarrafadas. Por fim, o cumaru de cheiro, né, nativo da região amazônica, ele pode aromatizar chocolates, biscoitos e licores e também pode substituir a própria baunilha. Vamos que a baunilha é brasileira, né? Exatamente. Com tantos ingredientes, quantas especiarias maravilhosas, né? Por que não se explorar, né? Por exemplo, a baunilha. A baunilha é um alimento super caro, né? Então, acabamos aqui de demonstrar, né, outros tipos de possibilidades. Veio uma pergunta aqui da Tamara. Onde você consegue achar essas sementes? Então, semente no caso de especialista, você está falando, né? Então, na casa de ervas, casa de produtos naturais. No caso, essas ervas aqui na qual eu achei lá com os herveiros do Acre. Então, nesses locais você consegue. E pela internet também. Pela internet? É isso que eu ia falar agora. Pela internet também consegue sim. Uma curiosidade sobre o cumaru que eu estava pesquisando é que ele é proibido o consumo de cumaru nos Estados Unidos desde a década de 50, porque quando você usa muito, ele tem muita toxina. Alguns restaurantes usam até hoje, mas assim, ele é proibido até hoje, as pessoas consomem assim na surdina. Exatamente, foi bom você tocar nesse assunto, porque o cumaru de cheiro, ele apresenta a cumarina. Tem que ser, todas essas especiarias aqui que foram apresentadas, elas têm que ser utilizadas em dosagens super controladas, porque ainda não há pesquisas científicas que demonstrem, né, a dosagem que deve ser utilizada. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente parcimônia, porque essas especiarias também, elas
atualmente elas são muito utilizadas pelo viés medicinal. Então, cuidado, que ao invés de ser uma especiaria, pode acabar se tornando um remédio. Então, tem que ter muito cuidado. Como diria o professor Márcio da gastronomia, tenham parcimônia. Agora chegamos na nossa dinâmica. Todos vocês estão perdidos na floresta agora. Vocês vão ter que sobreviver e vão ter que encontrar, falar qual alimento vocês consumiriam, né? E por quê? Então, eu peço para vocês a participação no chat. Primeiro alimento é... E aí, qual vocês comeriam? Figura 1 ou figura 2? Esperar vocês um minutinho. Eu comeria a figura 1. Da figura 1. Vamos lá, gente. O pessoal tá participando aí, Ana? Eu tô vendo aqui, ó. A maioria tá indo para 1. Laura disse que a professora Laura comeria os 2. Ó, a menina e a Maria Eduarda comeria 2. A figura 2, mas a maioria tá indo para 1. Todo mundo escolheu, né? A área de arrebenta cavalo. Vamos lá? Agora o resultado? Mais alguém se arrisca antes? Mais alguém se arrisca? A Manuela falou, sem saber o que é, não pode comer. Exatamente, na dúvida, não coma. Mas você está perdido na floresta. Você tem que usar algum tipo de seu conhecimento. E aí? Qual você escolheria? O Davidson disse que não está vendo a figura, mas alguém está com esse problema? Mais alguém está com esse problema? Não, eu. Tudo certo? Pode ligar o microfone para falar. Tá certo. Vamos lá, vamos dar a resposta agora? Então, quem escolheu a figura 1 já está morto, já morreu na floresta. O correto é a figura 2. Por quê? A figura 1, ela se trata, o nome já diz tudo, arrebenta cavalo, mata cavalo, totalmente tóxica. Então, quem escolheu a figura 1, todo mundo já está morto aí já. Agora, quem escolheu o 2 sobrevivente, totalmente correto, é chamado de pepininho do mato. Ele cresce espontaneamente por ser um sabor de textura do pepino comum. Ele é muito bonitinho, né? Visualmente fica muito interessante os salados e até mesmo atrai as crianças. Agora, aqui o Wendel disse que 2 estava com cara de rebenta cavalo, né? Na verdade era a primeira. É, a primeira. Vamos à segunda. E aí, qual vocês comeriam? A figura 1 ou a figura 2? Esse eu comeria 1 também. Vamos lá, gente, comentando aí. 1, a Patrícia comeria 2. A Vivian, o Wendel comeria 1. 1 com certeza, hein? Olha lá. Olha lá, isso aí. Vamos lá. 1, a professora Laura comeria 2. A Débora 2 também. Todo mundo tá falando que comeria 1. Todo mundo falou que comer 1, né? Tá certo. Vamos à resposta agora. Quem falou figura 1 está vivo, exatamente. A figura 1 é a taioba. Ela é muito comum em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Se consome as folhas, os talos e os rizomas. Lembrando também que tem que fazer aquele processamento térmico devido à presença do oxalato de cálcio. A figura 2 que vai ser apresentada é a folha de inhame, que é totalmente tóxica. Se vocês observarem, ao entorno da folha não tem uma linha circundante, a cor da folha não é uniforme, as duas pontas da folha, elas não se encontram no talo. Então, já está totalmente errado, todo mundo já morreu quem botou figura 2. O Wendel tá afiadíssimo, hein? Olha, maravilha, hein? Sobrevivente. Agora, vamos lá. Nosso último teste. Vamos ver quem vai sobreviver. Qual você comeria? Figura 1 ou figura 2? Já falou que a figura 1 não é urucum. Quem falar que é urucum não é urucum. E, de novo, todo mundo 1. A Lonara e a Maria Eduarda falaram a 2. A Ceci falou a 2 também. A Ana Beatriz e a Melina falaram a 2. O Wendel falou que achava que era urucum. Não é urucum, por isso que eu já fui logo falando. Mais alguém arriscando aí, Ana? O Davidson disse que comeria 1 porque a 2 é mamona assassina.
E o Wendel falou que ele está acertando tudo. Ó, ainda falou que também achava que era urucum, eu falei, né? Sim. Vamos à resposta? Vamos lá? Então, acertou. Quem falou figura 1? A figura 1 é o rambutan. Bem, esse é um fruto de origem asiática, principalmente da Indonésia e da Malásia. Chegou ao Brasil, né, especificamente no Pará, em 1970. Também se consome as sementes, né, podem ser torradas ou moídas, e principalmente podem se fazer, né, a farinha. E o fruto, né, a polpa, aquela drupa globosa branca, que, assim, ao se partir essa casca, vem uma drupa globosa branca. Né? Ela pode ser utilizada em doces, sucos, sorvetes, caldas, geleias, entre outras preparações. Parabéns aos sobreviventes. Depois comentem aí quem teria sobrevivido e quem já teria morrido. Comentem sim. E assim, né, finalizamos a nossa parte 1. Agora nós iremos para a nossa parte 2, em que iremos executar as receitas. Né? Ó, peraí, a Manuela perguntou se é tipo uma lixia. Se é tipo uma lixia? Então, parece um pouquinho, mas tem um sabor peculiar, sabe? Parece. As pessoas geralmente confundem. Uhum. Né? E vamos agora para a parte 2, vamos iniciar com a execução da tapioca verde, né? Seguido assim do antepasto de berinjela, ou antepasto de coração de bananeira. E por fim o pudim de cumaru. Então, antes de pedir, queria só falar que se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente por esses e-mails. Queria agradecer de novo ao Ambientável, principalmente a Gabi e Pedroso, que a gente fez o contato para fazer essa ponte maravilhosa do convívio com a Bianca, com a Semana do Ambientável. Está sendo muito legal. Sim, está sendo muito legal mesmo. Evento lindo. Vamos agora para a parte 2. Enquanto eu estou organizando aqui meu mise en place, né, que é toda a parte de preparação, eu vou colocando um vídeo aqui para vocês, né, para vocês poderem ir anotando os ingredientes. Vamos iniciar com a tapioca. Pois é, Wendel. Quem sabe presencialmente, né? Muito uma oficina presencial para passar receitas e servindo vocês com as receitas. Isso é muito legal. Quando acabar isso tudo, a gente se encontra pessoalmente. Todo mundo está conseguindo ver? Eu não tô não, Bibi. Estão conseguindo ver a execução Ainda não. do vídeo? Não, tá parado o vídeo, certo? Não tá aparecendo, tá só as janelas das pessoas, não tá aparecendo o vídeo, não. Tem que compartilhar. Ah, sim, peraí. Então, deixa eu ver aqui como eu vou fazer. Tem que compartilhar. Acho que eu apertei errado aqui. Ah, sim, é porque eu finalizei, é por isso. Sim. Compartilhar de novo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. Se alguém tiver Agora dúvida... todo mundo consegue ver? Também. Ainda não, Bibi. Quer que eu tente? Abriu? Tá abrindo ainda. Ah, agora foi. Foi. Espera aí, deixa eu botar. Espera aí, eu vou voltar aqui. Prontinho. Vocês conseguiram ver? Sim, foi tudo certinho. Perfeito. Então, aqui, ó, vamos à execução da nossa primeira receita. Deixa eu iniciar aqui. Interromper o compartilhamento.
Bem, a tapioca verde, né? Eu vou fazer aqui uma tapioca verde, né? Uma tapioca colorida. O grande benefício dessa receita, né? É que você acaba enriquecendo ela nutricionalmente. Ih, meu Deus. Eita, Inception. Pronto. Consegue me ver agora? Tá tudo certinho? Sim, tá ótimo. Perfeito. Vamos lá. Então, como eu estava falando, essa receita você pode colocar vários tipos de corantes naturais. O que eu vou utilizar aqui hoje é de couve, mas também pode ser realizado com ora nobis, pode ser realizado com espinafre, né? Dentre outras. E para você obter a tapioca rosa, você utiliza a beterraba ou até mesmo o figo da Índia, que é o fruto da palma, né? O fruto daquele cacto. E para ter uma tapioca amarela, você pode utilizar o suco, né, de pimentão amarelo, ou então até mesmo fazer uma infusão com flores, né, com flores de verde. Já fiz também, fica maravilhoso. E para tapioca azul, vocês podem utilizar aquela flor que eu apresentei, né, a cunhã, ou então a flor de feijão azul, borboleta, né, também chamada de clitória. Então, vamos à execução da nossa primeira receita. Ó, lá na faculdade, em aula prática, eu teria tomado bronca a Bibi com esse brinco aí pendurado, hein? Foi na hora aqui da correria, a aula ao vivo é assim mesmo. Brincando, Vamos lá. Tá lindo. Então, primeira coisa que vai se precisar, vai fazer um suco bem concentrado. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Uhum. Conseguem ver aqui a separação? O que acontece? Fiz cerca de um suco bem concentrado de couve, misturar. Aí depois eu coloquei o polvilho, tem que ser polvilho doce, né? Porque o polvilho doce ele possui um sabor suave. E aqui eu estou fazendo uma tapioca que é totalmente sem conservantes. Então, o que a gente tem que fazer? Fez o suco, hidratou essa tapioca conforme vocês viram, mexeu bastante, deixa em geladeira sob refrigeração, né? E após aí vocês vão ver essa separação. É o que eu vou fazer. Vou agora separar o líquido, né? E o polvilho que está aqui totalmente decantado. Após a decantação, ó, só fica aqui totalmente o polvilho já hidratado. E aí, o que eu tenho que fazer? Vou colocar em um pano para poder absorver toda essa umidade. Fica assim cerca de 1 hora. Quando você observar que retirou o pano e percebeu que está um pouquinho fosco, é porque está pronto. E aí, ele vai ficar desse jeito aqui. Vai criar esses blocos de tapioca que vocês podem peneirar e utilizar. Pode colocar sal se quiser, né? Ou não, fica a seu critério. Principalmente se for fazer uma tapioca, uma tapioca doce, não há essa necessidade. Aí, após ter ficado esses torrõezinhos, é só passar na peneira e a gente fica nesse resultado final. Vocês conseguem ver? Abaixa só mais um pouquinho, inclina só mais um pouquinho. Isso, ó. E aqui está a tapioca verde. A gente, Ana Maria Braga aprendeu tudo com a gente. Também tem uma tapioca muito boa, que eu gosto muito, né? Não é com punk, mas também pode ser feita com tapioca de café, né? Você faz o café bem forte e deixa de molho também, fica maravilhoso. Agora, nós vamos para a execução da nossa próxima receita. Nossa próxima receita vai ser, agora, tivemos a entrada. A entrada foi o quê? A tapioca colorida. Agora, o nosso prato principal será o antepasto de coração de bananeira, também denominado de bobó, de mangará e principalmente de umbigo de bananeira. Peraí, teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. Isso que eu ia falar. Foi de quem? Dá para fazer com polvilho doce também. A Vivian Rocha perguntou se dá para fazer com polvilho doce também. Então, essa tapioca só deve ser feita com polvilho doce, porque, né, como eu falei, possui um sabor suave. O polvilho azedo, o que acontece? Ele passa um processo de fermentação, então vai ficar muito azedo, então não fica interessante. O polvilho doce, ele é propriamente para esse tipo de preparação.
Tem umas receitas ótimas com polvilho azedo para fazer pão de queijo. Pão de queijo com polvilho azedo fica muito bom. Bem, dando prosseguimento agora, aqui está o nosso coração da bananeira, nosso protagonista da receita de hoje. Primeiro passo, retirar o amargor dele, porque ele realmente é muito amargo. Então, o que a gente tem que fazer? Vou mostrar aqui para vocês. Vai retirar em camadas, ó, como vocês podem ver, ó. Aqui são os brotos, são as flores que possuem aqui da banana, né? Então, no caso, vai dividindo cada um, parte por parte, vai abrindo. Ó, vou retirando. De fora parece um cacau grande, né? É muito bonito. Olha aqui, mais uma vez para vocês verem. E aí, o que acontece? Botar para fazer um processo de fervura por 4 vezes. Ou seja, coloca para ferver, joga fora a água, escorre, coloca uma nova água e coloca para ferver novamente. Porque assim vai retirar todo esse processo de amargor, né? Para que não fique uma preparação desagradável. Após isso, aí sim a gente pode começar a fazer nosso antepasto de coração de bananeira, que leva os seguintes ingredientes: cebola, leva berinjela, leva, claro, o coração de bananeira, que já foi previamente coccionado para retirada desse amargor, né? Leva pimentão amarelo, pimentão verde, leva salsa, leva uvas passas, azeitona verde, azeitona preta, salsa, né? E azeite e vinagre de vinho tinto ou vinagre de vinho branco. O que vai fazer? Principalmente inicialmente vai acrescentar todos os alimentos, né, que eles têm que ser cortados no mesmo tamanho, para que eles possam funcionar ao mesmo tempo, né? É muito importante também observar a questão de que tem que ser uma preparação muito bonita também, né? A gente come com os olhos, então se atentar em relação a esses cortes, né? Então inicia refogando a cebola, deixa ela ficar murcha, branquinha, né? Após isso, adiciona a berinjela, que já foi cortada, depois os pimentões, vermelho e o verde, e deixa refogar bastante em fogo baixo, adicionando sempre o azeite, porque é algo bem hidratado, né, com o azeite, acrescentar as uvas passas, as azeitonas e, por fim, né, a salsa. E nisso, né, temperar com sal e pimenta. E a gente chega no seguinte resultado. Vou mostrar aqui para vocês agora. Esse é um tipo de preparação que pode ser servido tanto como em torradas, principalmente em brusquetas. Fica uma delícia. Na geladeira, por favor. O potinho. Só um minutinho. Ó, Bibi, estão perguntando aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. A gente tem algum canal, Instagram ou site com receitas? E o quê? Se a gente tem algum canal, Instagram ou site com as receitas. A gente, às vezes, tem um convívio, a gente faz uns posts de TBT, que às vezes a gente fez alguma receita ou outra. Na FRJ, a gente também tem um projeto de extensão, que eu faço parte também, que é o Horta, o FRJ, que é super voltado para punk. Às vezes também tem umas receitas lá que nas postagens que a gente põe, depois dê uma olhada lá. Vou deixar o arroba aqui para vocês verem. Tem algum, Bibi? Oi? Você tem algum canal? Eu tenho o meu... Atualmente eu não estou fazendo parte, só estou aqui representando mesmo pelo convívio. O convívio pode encontrar algumas receitas, mas eu tenho o meu pessoal, que eu divulgo algumas receitas de pães de fermentação natural, que é Bia Pães Artesanais, vocês podem me encontrar por lá. Ou então o meu Instagram pessoal também, que eu compartilho um pouco sobre plantas, que é a minha grande paixão. E aqui o resultado final, para vocês darem uma olhada, vamos ver se vocês conseguem ver. Olha que lindo. Aqui servido em uma torrada, né? O antepasto, né? Com uma finalização. Como eu disse, né? É muito importante se atentar à apresentação visual, né? Porque a gente se come com os olhos também. Dá para todo mundo ver direitinho? Tá lindo. Perfeito. Então, esse aqui foi o nosso prato principal. Vamos agora para a nossa última receita.
a sobremesa, que é o pudim de cumaru. Deixa eu mostrar para vocês o cumaru. Gente, esse pudim, nossa senhora, eu queria muito comer. Aqui, ó. Esse aqui, não sei se vocês estão vendo. Esse aqui é o cumaru. Então, a gente só dá uma raladinha, só usa bastante parcimônia, principalmente para não ficar algo muito potente, não fica muito interessante, não. Uhum. E Claro que pecado nessa hora quase de almoço. Enquanto eu me organizo para a próxima receita, vocês vão assistir um vídeo explicando um pouco dessa execução do pudim. Deixa eu ter que compartilhar minha tela, né? De novo. Eu estava esquecendo já disso. Adaptação aí na quarentena. Pois é. Ao vivo é assim mesmo. Ó, tirei o brinco, hein? Na correria eu esqueci. Olha lá. A professora Márcia já não vai brigar mais. Peraí, só um minutinho. Todos conseguem ver? Estão vendo? Ainda Dá pra não. ver, Ana? Ainda não. Apareceu, Ana? Deixa eu esperar um pouquinho. Não, ainda não dá. Peraí. Tem alguém que tá vendo? Vai que o problema sou eu. Tá, Agora foi. Foi? Maravilha, peraí. Então, vou iniciar aqui enquanto me organizo para a próxima. Prontinho. Agora vamos lá. Vamos ao resultado final. Só que ressaltar é que vocês irão receber todas as fichas técnicas da elaboração de cada uma dessas receitas, passo a passo para vocês. Uhum. Bianca, perdão, você pode passar de novo o vídeo? Ficou ruim? Eu tava com você fixado na tela, então eu acho que na gravação talvez não tenha aparecido, desculpa. Não, tudo bem, peraí. Você me fala que vai problemas aparecer, tá? técnicos. Não, tranquilo. Vou a gente ver de novo esse pudim delicioso. É isso, tô salivando aqui. Me fala se está aparecendo, tá? Tá sim, tá aparecendo na Beleza. tela, obrigada. Nada. Ela está muito pequena. Prontinho. Agora vamos. Foi certinho? Foi tudo certinho? Foi ótimo, obrigada, gente. Perdão. Nada. Tranquilo. Para a apresentação aqui agora. Eu vou ter compartilhamento.
Vocês conseguem me ver? Sim. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí, Ana? Não. Não, ainda não. Vocês estão conseguindo me ver, né? Certo. Vamos lá. Então, como vocês observaram, né, o pudim, ele primeiro se faz uma infusão nesse pudim, né, com leite e com as raspas do cumaru. E deixa cerca de 20 minutos lá, descansando para apurar mais ainda o sabor, né. Vocês observaram também que são separadas as claras das gemas, né. Aí vem o pulo do gato, uma dica, atenção. Deve-se peneirar essas gemas, né, para retirar aquela película que é responsável por aquele gosto, aquele cheiro de ovos, né, que fica algo muito desagradável. Você fazendo isso faz com que seu pudim não fique com cheiro e com gosto de ovo. Segundo, vocês observaram também que eu não bati no liquidificador, porque se eu bater no liquidificador vai incorporar ar. E esse ar vai acabar fazendo com que o meu pudim tenha furinhos, algo que eu não quero. Eu gosto realmente de um pudim totalmente liso. Então, ao executar algumas técnicas, você acaba fazendo com que o seu pudim não fique assim, né, com bastante furos. E também a temperatura é algo muito importante também para evitar esses furinhos. Colocar em uma temperatura de 180 graus Celsius, né, e assar ele em banho-maria. Para quem não sabe, banho-maria é uma técnica de cozimento de maneira de calor indireta, ou seja, eu tenho minha forma de pudim e coloquei uma outra forma com água. E essa água já vai quente, porque assim já estou adiantando o processo no meu forno, porque até a minha água aquecer para poder coccionar o meu pudim vai demorar. Então, nisso eu já entro com água quente. Agora, uma outra observação também. Vou cobrir com papel alumínio. Aí tem essa seguinte pergunta, qual lado? Lado mais brilhoso ou lado fosco? Na verdade, tudo isso se trata de um mito. No livro O que Einstein disse ao seu cozinheiro, ele aponta que isso faz parte do processo de fabricação do papel alumínio. Então, qualquer tipo de preparação não existe isso. Tanto a parte brilhosa quanto a parte folhosa, porque no processo de fabricação, conforme a parte brilhosa fica em contato com a máquina, claro, vai ficar de maneira brilhosa. E a outra parte que fica em contato com o rosto, com certeza vai ficar, né, de maneira mais fosca. Então, tanto faz. E agora vamos ao resultado final? Pudim. Não sei se vocês conseguem ver. Está conseguindo ver? Consegue ver, Ana? Tá ótimo. Isso que eu pedi para inclinar um pouquinho a tela. Isso, eu vou fazer um empratamento aqui para vocês verem como é que ele está, a questão da textura, sem furinhos. Só um minutinho. Se alguém tiver alguma dúvida enquanto a preparação das receitas, pode mandar aqui. Se alguém não entender alguma coisa, pode ficar à vontade. Exato. A Manuela perguntou a dúvida onde eu posso buscar esse pudim. E aqui, ó, dá para ver, Ana? E aqui está o pudim. Abaixo. Totalmente sem furo. Peraí, deixa eu ver. E aqui, computador e fazendo receita ao mesmo tempo. Se virando se reinventando na pandemia, né? Eu acho que todo mundo, é o que todos andam fazendo. Sim. Esse é o resultado final do pudim. Tá lindo, lisinho. Então, essas são técnicas importantes para quem quiser fazer no canal aí, ó, fiquem atentos. E agora, para fechar com chave de ouro, vou mostrar para vocês algumas outras punks aqui que eu tenho aqui, consideradas como punk. Alguém saberia me dizer o que é isso? Alguém arrisca? Alguém chutaria? Tem alguém falando aí no chat, Ana? Desliguei meu microfone sem querer. Ainda não. Cadê o Wendel, que tá todo afiado hoje? Pois é. Então, a Melina não tá conseguindo ver direito. A Melina disse que não tá conseguindo ver direito. E agora? Melhorou? Agora foi. Isso aqui é a castanha do Brasil. É onde as castanhas estão depositadas. Essa carapaça é denominada de ouriço. E enquanto eu não retirar essa estrutura que aqui está, né, isso aqui não vai estragar nunca. Então, é algo muito comum, principalmente lá na floresta amazônica. Aqui, castanha do Brasil. A castanha do Brasil, não é castanha do Pará. Alguém saberia me dizer o que é isso? Parece a jaca, né?
Isso aqui, ó, é a carapaça do cupuaçu. É porque aqui ele foi liso e pode servir principalmente como um artesanato. Lá eu encontrei muito lá no Acre, né? Os artesãos fazendo. Olha só como é grande. Nossa, que lindo. A carapaça muito linda, se assemelha a uma madeira. O Davidson acertou. Acertou? E daqui o cupuaçu se aproveita tudo. Tanto a casca particular, quanto a polpa para doces de geleias e a semente, principalmente o famoso o quê? Cupulate, né? O chocolate feito a partir das sementes do cupuaçu. Aqui, ó. Esse aqui é o oricuri que eu demonstrei, né? Ele é bem durinho, realmente ele é chamado também de coquinho pelos acrianos. A partir daqui se retira essa casca dura, aí tem um frutinho aqui que é bem oleoso, amarelo, né? E dentro tem um coquinho, que também se dá para fazer óleo. Agora, quem disse que existe só um tipo de amendoim? Não, não existe não. Esse aqui, ó, é um amendoim tamar, da tribo indígena Caxinoá. Para você ver como a nossa terra é rica. Existem vários tipos de espécies. E, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvidas, fiquem à vontade. Agradeço mais uma vez a equipe da Ambientável, a minha parceira Ana, que está aqui, toda a equipe do Convívio também, né, que trabalhou bastante para que essa oficina pudesse acontecer. Muito obrigada. Foi lindo. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo. A professora Laura disse que tem um Uber na frente do seu prédio, esperando para trazer para ela.